Fala aí, moçadinha, tudo tranquilo? Beleza, hoje nós vamos começar o estudo dos gases ideais ou gases perfeitos. É um assunto que você já deve ter visto o ano passado, nas suas aulas do primeiro ano, nas aulas de química. Mas nós da física precisamos desse assunto para estudar posteriormente termodinâmica, que é um assunto muito bacana, mas você precisa recordar algumas coisas aqui sobre gases que você então assistiu nas aulas de química. Legal? Então vamos começar. Beleza? Começamos então com o estudo dos gases ideais e suas características, né? O que seria um gás ideal ou perfeito? Então, é um gás que deve satisfazer algumas condições. Movimento desordenado das moléculas é a primeira característica. As moléculas se interagem somente durante as colisões, não existem as forças gravitacionais aqui consideradas. As colisões entre as moléculas e com as paredes do recipiente são elásticas. Lembram que o conceito de colisão elástica é a colisão que não tem dissipação de energia, né? A conservação da energia mecânica, no caso aqui cinética. E o volume de todas as moléculas é desprezível em relação ao volume de um gás. Então essas são as características de um gás ideal ou gás perfeito. Vamos lembrar agora quais são as variáveis de estado de um gás, que são grandezas que determinam o estado de um gás. Então, são elas o número de mols. O número de mols, lembra que é a massa dividido pela massa molar, a pressão, o volume e a temperatura. Bom, cada variável de estado tem uma característica própria. Lembra que temperatura é definido pelo grau de agitação médio das moléculas e tem a ver com a velocidade de agitação dessas partículas. O volume é fácil. O gás ocupa o volume do próprio recipiente. E a pressão, lembra que definição de pressão é força dividido por área. Então, quanto maior a velocidade das partículas, maior o número de choques que vai ser exercido nas paredes do recipiente. Portanto, maior a força média e, consequentemente, maior a pressão. Muito bem. O que seria uma transformação gasosa? Um gás sofre, então, uma transformação como pelo menos duas de suas variáveis de estado se alteram. É muito comum nos problemas de física conservar o número de mols. Então, as variáveis de estado estudadas basicamente ficam a pressão, o volume e a temperatura. Então, numa transformação, se você alterar o volume, por exemplo, você vai acabar produzindo uma variação da temperatura ou da pressão. É isso que vai ser recordado agora. Tranquilo? Bom, sobre a lei geral dos gases perfeitos, o produto pressão pelo volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Uma das coisas que os alunos mais erram no estudo dos gases. Os estudos são feitos, usando as variáveis de estado, relacionando sempre a temperatura absoluta, ou seja, temperatura em Kelvin. Então, é o conceito real de temperatura, que tem a ver com o grau de agitação molecular. Então, uma lei simples, PV é igual a constante vezes a temperatura absoluta. Então, vocês estão vendo que o produto pressão pelo volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Muito bem. Como é mais simples da escrita, PV sobre T é uma constante. Então, qual é a lei geral dos gases perfeitos? Ao sofrer uma variação, ao sofrer uma mudança, nós temos que o PV sobre T do estado número 1 vai ser igual a PV sobre T do estado número 2. Então, se PV sobre T é uma constante, ao sofrer uma mudança de estado, você tem que conservar essa constante. Então, PV sobre T é uma constante. Então, no estado 1 tem que ser igual no estado 2. Muitos alunos aprendem aqui o PVT povotó. É a mesma coisa, tá joia? Eu gosto de escrever estado 1 e estado 2, ok? A equação de Clapeyron também traduz isso, só que nós temos aqui uma relação matemática que PV dividido por T é uma constante. Então, o Clapeyron que desenvolveu a equação, ele calculou qual seria essa constante. Veja que depende aqui do número de mols e esse R é considerado a constante universal dos gases. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação à unidade de medida. O R no sistema internacional é 8,31 Joule por mol Kelvin. Ou, como é muito comum na química, usarmos 0,082, só que as unidades de pressão e volume são diferentes, o ATM e o litro. Tá joia?
na próxima tela eu vou fazer uma análise somente de unidade. Porque a aplicação da equação geral dos gases, né, quando você tem uma transformação gasosa, ou você vai calcular uma variável de estado num certo momento, o que os alunos mais erram é a unidade de medida. Então tem que tomar cuidado. Ah, outra coisa, quando que você usa o PVT Poitot e quando que você usa a equação de Clapeyron? Essa mudança PV sobre T igual a PV sobre T, você vai utilizar então quando tem uma variação do estado, 1 para 2. Então houve uma variação de estado de 1 para 2. A equação de Clapeyron você vai calcular a pressão, volume ou a temperatura num certo estado. Tá joia? Essa é a diferença. Vamos lá para a próxima tela. Então vamos fazer aqui uma análise com relação às unidades. Sistema Internacional de Pressão, vamos lembrar que pressão é força dividido por área, então é Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado é Pascal. Volume em metro cúbico. Cuidado, litro é uma unidade usual. Sistema Internacional, metro cúbico. E lembra que 1 metro cúbico vale 1000 litros. E unidade de temperatura absoluta é o Kelvin. Muito bem. Então vamos analisar aqui a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e vamos isolar o R. O R é PV dividido por N e T. Então qual seria a unidade de R? Bom, no sistema internacional, pressão é Newton por metro quadrado, volume é metro cúbico, mol, número de mols é em mol e temperatura em Kelvin. Muito bem. Esse metro cúbico com metro quadrado, eles cancelam, sobra um metro em cima. Então veja a curiosidade, o que é um Newton vezes metro? Vamos lembrar da mecânica lá, das primeiras definições de energia. A primeira fórmula de energia que você estudou é a fórmula de trabalho, que era força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Ó, força vezes distância, força em newtons, distância em metro. Então isso aqui é energia, unidade de energia, que no sistema internacional esse produto nós chamamos de Joule. Tá aí a justificativa da unidade R em Joule por mol Kelvin. Vem daqui, ó. Tranquilo? Muito bem. No sistema usual, vamos usar aquela unidade que usa ATM e litro. Vamos lá. O R naquela unidade vale 0,082 ATM vezes litro mol Kelvin. Vamos passar essa unidade para o sistema internacional. Mas eu sei que 1 atm de pressão vale aproximadamente a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Geralmente esses valores são dados, mas existem problemas de gases que é bom você saber. 1 atm vale aproximadamente 10 à quinta Pascal. 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. Lembra o contrário, ó, 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, apenas 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Embaixo fica a mesma coisa, mol Kelvin. O 10 a menos 3 com 10 à quinta vira 10 ao quadrado. Ó, multiplicando esse valor por 0,082, dá aproximadamente 8,3 Joule mol Kelvin. Tá joia? Então, qual é o cuidado que você vai ter que ter ao fazer o exercício? Quando você usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, você vai ficar de olho no R que é fornecido. Se o R for dado em 8,3 Joule mol Kelvin, é muito usado na física, estamos usando o sistema internacional. Então você deve colocar aqui no lugar da pressão Newton por metro quadrado, que é o SI, e o volume em metro cúbico. Onde os alunos mais erram é porque o R é dado 8,3 Joule, ou seja, sistema internacional, e o volume muitas vezes em litro. Então você não pode colocar o litro aqui, você tem que transformar para o sistema internacional metro cúbico. Se por um acaso o R for dado em ATM litro mol Kelvin, é só você observar aqui, ó, 0,082, aí sim você pode colocar a pressão em ATM e o volume em litros. Tranquilo, moçada? Então, cuidado com as unidades de medida ao realizarem os problemas. Agora, vamos rever as principais transformações gasosas. É bem tranquilo. O que significa o termo isobárica? Então, transformação isobárica, pressão constante, né? Então, o volume de uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Então, como que a gente entende isso de forma mais tranquila? Basta pegar aqui o PV sobre T, que é uma constante. Como a pressão é constante, ó, pressão constante, elimina ela aqui da equação,
vai ficar só V sobre T, que é igual a constante. Essas duas vão ser as variáveis de estado que nós vamos realmente mudar. Então, multiplicando cruzado, o volume é igual a constante vezes a temperatura. Então, é diretamente proporcional a variação do volume, diretamente proporcional à temperatura absoluta. Faz sentido. Veja, se eu quero manter a pressão constante, eu desejo manter a taxa média de colisões das partículas com as paredes do recipiente. Muito bem, então se eu aumentar a temperatura, eu vou acelerar as partículas. Se eu conservar o volume, vai aumentar o número de choques. Então, o que eu devo fazer? Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a velocidade média das partículas, eu vou aumentar proporcionalmente o volume. Dessa forma, eu vou manter a taxa média de colisões das partículas com o recipiente e, portanto, eu vou manter a pressão constante. Tranquilo? Pessoal, a parte gráfica é muito cobrado nesse estudo dos gases e futuramente da termodinâmica. Basta você olhar a expressão matemática. Não ficou diretamente proporcional? Aumentando a temperatura, aumenta o volume. Portanto, é uma reta passando pela origem. É claro que não existe temperatura 0 Kelvin, né? Então, isso aqui não atinge o 0,0 aqui. Isso aqui é só uma representação matemática. Tá joia? Vamos para o próximo. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Muito bem. O que acontece? O volume agora será constante. Então, nesse estudo, a volume constante, a pressão de uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Mais uma vez, pega a expressão da lei geral, PV sobre T, uma constante. Quem é constante agora é o volume. Então, tira o volume da equação. Ficou só P sobre T igual a uma constante? Multiplique cruzado. P é igual a constante vezes a temperatura. Então, o que você lê aqui? O que está escrito no texto. Pressão é diretamente proporcional à temperatura. Tranquilo? Temperatura, sempre lembrando, absoluta. Faz sentido? Mas faz demais. Você vai conservar o volume. Ao aumentar a temperatura, você vai acelerar as partículas, vai aumentar a velocidade média delas e, portanto, vai aumentar o número de choques das paredes com o recipiente. Consequentemente, aumenta a pressão. Tranquilo? O gráfico, mais uma vez, vai ser uma reta, também uma reta passando pela origem, lembrando que não encosta no zero absoluto. Joia? Vamos para o próximo. O que está faltando aí? Vamos lembrar. Transformação isotérmica. A isotérmica, a temperatura é constante. E veja, pessoal, essa é a mais cobrada nos problemas de física. O volume de uma massa fixa de gás é inversamente proporcional à sua pressão. Então, vamos entender isso na equação. Mais uma vez, PV sobre T é igual a uma constante. Mas agora nós temos a temperatura constante. Então, elimina ela aqui da equação. Vamos analisar o PV. O produto PV é igual a uma constante. Então, a pressão é a constante dividido pelo volume. Muito bem. Então, se nós aumentarmos o volume, ao aumentarmos o volume, o que acontece com a pressão? Se eu conservar a temperatura, eu estou conservando a velocidade média das partículas. Então, ao aumentar o volume, eu tenho mais espaço para essas partículas se movimentarem. Portanto, vai diminuir a taxa média de colisões das partículas com as paredes do recipiente, consequentemente reduzindo a pressão. Tranquilo? Pessoal, esse gráfico, muito cuidado, essa função é uma função inversamente proporcional. Muitos alunos pensam que é uma reta decrescente. Pessoal, para ser reta, tem que ser função de primeiro grau. Aqui é uma função inversamente proporcional e o gráfico é uma hipérbole. O nome dessa curva é uma hipérbole. Na termologia, como é uma curva muito famosa, ela é conhecida, essa hipérbole, por isoterma. Então, o que é uma isoterma? É um conjunto de pares ordenados, pressão, volume, que representa o estado de um gás sempre com a temperatura constante. Pessoal, olha um teste que você pode fazer. Se você tem um gráfico numa questão que mostra lá uma curva, o exercício não te fala que é uma isoterma, ele pergunta se vai ser uma isoterma. Um teste que você deve fazer. A pressão vezes o volume tem que ser constante, o mesmo número. Então, você pega um pontinho aqui da curva, 8P vezes V. Então, deu 8PV.
Se eu pegar um outro pontinho aqui, ó, 4P vezes 2V, também deu 8PV. Então, todos os outros pontos, se são iguais o produto PV, significa que são pontos que têm realmente a mesma temperatura, sendo a mesma isoterma. Tranquilo? Se você pegar outros pontos cujo PV é maior, sempre que o produto PV for maior, nós temos então uma temperatura maior. Então vocês vão rever em outras oportunidades que quando a isoterma for mais afastada do eixo, maior é a representação então da temperatura do gás. Tá joia? Pessoal, então essa é a primeira aula sobre gases, é apenas uma revisão dos assuntos que vocês viram então na química do primeiro ano. Tem só mais uma figurinha, mais um desenho mostrando exatamente, fazendo uma analogia daquela transformação isotérmica, né? Repare aqui que nós temos um recipiente sendo comprimido e você tem a redução de quem? Do volume, porque está aumentando a pressão sobre ele. Então, se o produto PV for constante, se você pegar uma situação que percebeu que o produto pressão-volume é o mesmo, nós temos então uma transformação isotérmica. Está vendo aqui, 4 partes de volume, 4 vezes 3, 12 PV. Aqui são 3 partes de volume, mas a pressão cresceu, tá vendo? 4P vezes 3V e assim sucessivamente. Então, se o produto PV é constante, é característica de uma transformação isotérmica. Pessoal, então treinem os exercícios iniciais, como é uma matéria que muitos já conheciam do primeiro ano, a tendência é que vocês tenham então um pouquinho mais de facilidade. Tá joia? Um abração para vocês e bons estudos!